Fala rapaziada, ligado no Pós-Pelada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pra vocês. Aí a terceira rodadinha do Cartola. Vou trazer algumas dicas, vou trazer um pouco dos jogos, o que vai ter. Vamos começar aí direto pelos jogos. Primeiro jogo da rodada aí, logo de cara o Derby Paulista aí, Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. Eu achei que o Palmeiras veio um pouco mais forte, mesmo o Corinthians aí conseguindo arrancar uma vitória aí no último jogo contra o América Mineiro. Eu achei que o Palmeiras veio superior. Segundo jogo aí, Santos e Juventude. Provavelmente o Santos aí é favorito, né? Vale a pena escalar, apostar em alguns jogadores do Santos. Aí eles vieram de 2 vitórias de sequência aí, em cima do Cianorte. Agora na Copa do Brasil, um pouco antes ali, 3-0 no Brasileiro. Jogo na Vila Belmiro, na casa do Santos. Então a gente tem tudo aí para poder apostar no Santos. Outro jogo aí também, terceiro jogo da rodada, Atlético Mineiro e São Paulo. Lá no Mineirão, né? A casa do Atlético Mineiro. Jogo que promete aí um jogo grande com 2 times fortes. São Paulo aí que vinha penando, né? Mas do nada meteu 9-1 aí na Copa do Brasil ontem pra cima do 4 de julho. E agora a gente fica até meio sem chão aí pra poder arriscar em alguém. Mas é um jogo bom. Eu não arriscaria tanto na parte defensiva ali, porque os 2 times têm uma chance muito boa de fazer gol. Mas ali o volante ali pra frente pode ser uma boa aposta nesse jogo. Grêmio e Atlético Paranaense, jogo bom aí também. O Grêmio talvez venha como favorito por jogar em casa. No Arena Grêmio, então aí é um jogo de novo difícil, talvez ali do meio pra frente talvez seja a melhor opção ali pra gente, mas continua sendo um jogo difícil aí com risco de empate, algo do tipo. Próximo jogo aí a gente vai ter aí Bragantino e Fluminense, o nosso glorioso Nabi Abichedi, a casa aí do Bragantino. Bragantino que vem forte, vai voltar aí com os reforços aí que tinham saído para jogar pelas seleções, aí o Claudinho, o Cleiton aí, o Cleiton não faz tanta diferença, mas o Claudinho a gente sabe o que faz. Conseguiu um empate ali, 3-3 no puta jogo contra o Bahia na última rodada. E agora o Fluminense, que vem forte também, conseguiu ganhar do Cuiabá. É um time aí grande, vem se tornando cada vez mais favorito. Próximo jogo, Bahia e Inter, no nosso pitoaço, né? Na casa do Bahia, um jogo difícil de apostar, porque o Inter vem penando, tomou 5-1 do Fortaleza aí na última rodada. Fortaleza aí que é um ponto a gente se visar desse campeonato, né? Vem muito forte. Mas voltando ao jogo, o Bahia... talvez tenha uma chance um pouco maior de ganhar por jogar em casa, fora que a fase do Inter não é tão boa ali, os jogadores grandes não vêm decidindo, e acho que vale a pena talvez apostar no Bahia, mas é um jogo difícil de apostar. Fortaleza Sport, próximo jogo aí na Arena Castelão, é um jogo bom aí para aposta no Cartola, tendo em mente que o Fortaleza vem muito forte nos últimos jogos, Fortaleza vem bagunçando realmente os adversários, é líder do Brasileiro, tudo bem que foram 2 rodadas, mas o Fortaleza a gente já viu que está encaixado e tem tudo para buscar aí mais vitórias e principalmente em cima do Sport, porque o Sport não é aqueles adversários mais perigosos aí do campeonato. Vale a pena apostar no Fortaleza. Chapecoense Ceará aí, jogo bom aí da rodada, na Arena Condá, aí o estádio da Chapecoense. Jogo difícil, a Chape é um time que vem sendo perigoso, mas perde os jogos, né? E o Ceará que perdeu aí também, vem numa decrescente. Mas o Vina vai voltar a jogar aí, vem Fernando Sobral também. Fernando Sobral pode ser uma aposta boa, que fez muito desarme na última rodada. É um jogo meio difícil, mas acho que o Ceará leva uma certa vantagem sobre a Chape. Mesmo sendo de fora de casa, eu acho que o Ceará pode sim ganhar da Chape. Flamengo e América Mineiro, um dos jogos provavelmente que vão ser muito apostados nessa rodada. Tem que visar aí esse jogo, porque o Flamengo está extremamente valorizado, porque eles jogaram só a primeira rodada, a segunda nem o Grêmio nem o Flamengo jogaram, e o Flamengo ali conseguiu a vitória. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com os jogadores, porque, por exemplo, o Gabigol precisa de muito ponto para valorizar, entre outros aí, Everton Ribeiro. E é no Maraca o jogo, na casa do Flamengo, né? Então tem tudo pro Flamengo ganhar aí, mas a gente sabe que o Flamengo de vez em quando dá umas pipocadas aí contra um time pequeno, mas eu não acho que é o caso. Acho que o Flamengo vai sim garantir uma vitória larga. E o jogo aí que a gente não vai mais ter, que era Cuiabá e Atlético Goianiense, esse é um jogo muito bom para apostar ali no Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que vem de 2 vitórias impressionantes aí para cima do Corinthians e do São Paulo. Tudo bem que os 2 jogos foram em casa, mas é um time que teoricamente era inferior, mas vem se demonstrando aí como um possível candidato a uma Libertadores ou uma pré ali, ou talvez até um grupo ali na Sul-Americana, e vem realmente aí mostrando seu potencial de futebol. Lembrando que esse jogo último aí que eu falei, Atlético Goianiense e Cuiabá, foi adiado aí por causa da Copa América, entre outros motivos aí. Então não vai valer pro Cartola, então não escalem jogadores desse jogo, né? Então vamos aí ao que interessa, né? O Cartola, vou dar umas dicas aí pra vocês, jogadores que eu acho
que vai valer a pena escalar essa rodada e passar um pouco da valorização, desvalorização. Estamos aqui no Cartola já, eu passei algumas coisas aí pra vocês, pra dar umas diquinhas pra vocês irem melhor, tal. E explicar um pouquinho da valorização. Valorização, de novo, nessa terceira rodada, é um pouco diferente aí das outras. Depois da quarta, vai ser tudo a mesma coisa. Você vai pegar o cara que desvalorizou na última rodada, vai escalar ele. Se ele for positivo ali, provavelmente ele vai valorizar. Essa rodada não, porque o Cartola vai visar um pouco dos jogadores manterem a sua média. Então é tipo um pouco mais diferente, mas eu vou passar por vocês. É meio difícil explicar, mas eu vou passar para vocês ali os jogadores principais ali, quanto que eles precisam para valorizar e etc. Começando pelos goleiros, então. Aqui a gente tem uma boa opção, que pode ser um pouco cara e tem que tomar cuidado daquele negócio que eu falei, da questão da valorização, porque o Diego Alves parece ser uma muito boa opção. Vale a pena talvez escalar ele, se você confia muito no clean sheet ali dele, né? Mas ele precisa de muito ponto para valorizar, ali pelo fato do Flamengo não ter jogado o segundo jogo, mas é um jogo teoricamente fácil, né? Ele precisa ali, se não me engano, em torno de 7 pontos ali para valorizar, 6,80, algo do tipo. Então é um risco a se correr. Os goleiros nessa temporada estão tendo muita dificuldade de pontuar, porque não está tendo mais defesa difícil, está tendo só um ponto. Mas o Cartola já se pronunciou que provavelmente eles vão mudar aí algum sistema de pontuação, porque eles viram que realmente essas duas primeiras rodadas foram meio zicadas, né? Então o Diego Alves aí pode ser uma boa opção, mas tem que tomar cuidado com a valorização dele. Outra boa opção é o Felipe Alves, do Fortaleza, contra o Sport. Ele geralmente faz bastante defesa, o problema é que o Sport tem uma chance grande de fazer gol, mas ele pode ser uma boa aposta. E aqui eu acho que a melhor aposta da rodada aqui é o John Vitor. Ele é um goleiro bem seguro, vem mostrando uma segurança aí nos últimos 2 jogos pro Santos bem grande. E é contra o Juventude, né? A chance dele não tomar gol é grande, mas tomar um gol você sai prejudicado, mas ele é uma boa opção. E ali, se você quiser apostar, tem o Richard contra a Chape, se você achar que a Chape não vai fazer gol. Eu gostaria de ir nele, acho uma boa opção, até pelo caso das cartoletas, né? Aqui em cima você pode correr o risco, é lógico, você sempre tem o direito de correr o risco que você quiser, né? Na lateral agora, a lateral é um pouco mais complicado, né? A gente tem vários jogos difíceis essa rodada, então aqui tem o Aderlan, que pode ser um bom risco, mas eu vou passar um pouco mais seguro para vocês. Aqui, o Felipe Jonathan é uma das melhores opções da rodada, porque igual eu falei, é difícil de tomar gol ali do Juventude, o Santos vem numa crescente aí, mas o Santos ainda é um time que oscila bastante. E o Felipe Jonathan é um dos principais jogadores do Santos, sempre aparece ali fazendo gol, dando assistência ou desarmando bem. Então vale a pena apostar nele. Eu vou apostar nele porque eu gosto muito dele, do futebol dele, e ele me encanta bastante. Ele precisa só de 1,8 pontos ali para valorizar, em torno de 2 pontos ali. Então é uma boa aposta, provavelmente ele vai conseguir valorizar mesmo. Outra boa opção aqui é o Felipe Luiz contra o América Mineiro. Igual eu falei, o Flamengo é muito favorito a essa vitória. E ele precisa de 2,50 pontos para valorizar, que é pouco também, relativo aos outros jogadores do Flamengo. E um bom aqui, que eu também colocaria como um principal da rodada, é o Tinga. O Tinga é um jogador que é ofensivamente muito perceptível durante o jogo, ele participa muito das ações ofensivas do Fortaleza e direto ele busca um golzinho ali, alguma coisa ou outra. E o Fortaleza que vem fazendo bastante gols, né? Se não me engano são 7 gols em 2 jogos, né? Então é o time que mais tem gol no Campeonato Brasileiro até agora, 2 rodadas. Aqui mais pra baixo, de opção de cartoleta, tem o Pará, que ele precisa, se não me engano, tipo de 0,30 pontos para valorizar, então é muito pouco. Se você está pensando em gastar menos cartoleta na defesa para gastar lá no ataque, fica por opção sua. E o Mateuzinho, que o Mateuzinho também é bem ofensivo, participa bastante de tudo, ele corre bastante o campo inteiro. E tem tudo para começar, até porque o Isla provavelmente não vai estar ainda, né? Porque ele tá viajando. E o Tinga precisa só de 2,20 pontos ali para valorizar, em torno disso. Então fica bem viável de escalar ele, né? Vamos partir para a zaga agora, os zagueiros. Temos boas opções aqui. A primeira boa opção é o William Arão. Por que é o William Arão? O William Arão é um jogador que ele é volante de origem, né? E ele direto faz uns golzinhos de cabeça ali achado. Os flamenguistas podem não gostar tanto dele, assim, mas eu acho que vale muito a pena escalar essa rodada, porque a chance dele não tomar gol é muito grande. Ele fazer 2, 3 desarmes, ele é um zagueiro que desarma bem, um volante que sempre desarmava bem. Então provavelmente ele consegue fazer uns 8, 9 pontos ali com bastante tranquilidade se ele não tomar gol ou não tomar cartão, né? Eu já vou escalar o William Arão aqui, temos melhores opções, o Rodrigo Caio talvez para você pode ser uma melhor opção, mas eu não gosto muito do futebol do Rodrigo Caio ultimamente, mas vale a pena sempre um riscozinho ali, né? Eu acho que o William Arão pode ser um pouco mais concreto pro Cartola, ele não é melhor que o Rodrigo Caio na vida real, mas pro Cartola ele pode valer mais a pena. Aqui tem o Jeromel que sempre foi, né, desde que chegou no Grêmio, um grande zagueiro ali. E tem tudo ali para fazer uns 5, 6 pontos, se não tomar gol, né?
Mas é um risco a escorrer porque o Atlético Paranaense vem forte aí, o Jadson fez 2 gols ali na última rodada. E é um risco a escorrer, mas talvez valha a pena escalar. O Ilharão, ele precisa em torno ali de 5 pontos ali para valorizar. O Jeromel já precisa mais, acho que ele precisa de uns 8. O Jeromel já precisa de uns 8,30, uns 8,40, 8,90 para cima para valorizar, então é um pouco mais de risco. Não vale tanto a pena escalar o Jeromel se você pensa em valorização. Na minha opinião, a melhor aposta para essa rodada aí na questão da zaga é o Renan, do Palmeiras, contra o Corinthians. O Renan que sai muito pro jogo, sempre recebe uma faltinha, sempre desarma. Então a chance dele fazer uns 9 pontos ali é bem provável, né, se ele não tomar cartão. E ainda mais porque o Corinthians não vem oferecendo tanto perigo ao ataque assim quando chega, né? Então tem uma chance dele desarmar bem várias vezes, em várias oportunidades. Na minha opinião é a melhor aposta para a zaga, até porque eu acho que ele precisa de 1,10 pontos ali, 1,30 pontos para valorizar, que é muito pouco. Então a chance dele valorizar é muito grande mesmo se ele tomar gol. Outras opções aqui para quem não quer gastar muita cartoleta aqui, vale a pena aqui o Gabriel Lacerda, porque eu acho que ele precisa de 0 pontos para valorizar. Então se pensando em valorização ele pode ser uma boa. E o Luan Pérez que é também pela parte igual o Ilharão, pela parte dos torcedores, ele não pode ser tão amado assim, às vezes o pessoal não gosta muito dele, mas pensando no cartola ele pode fazer muita diferença. Contra o Cianorte aí, o primeiro gol, o único gol da partida, saiu dos pés dele, né, que ele chutou, a bola sobrou ali, eles fizeram o gol. E ele é um zagueiro que chega a ter uma presença na área adversária muito grande, ataca bastante, de vez em quando faz os gols de cabeça e acaba desarmando. O problema é tomar um amarelinho ou outro, mas isso aí a gente releva, né? Mas se você estiver pensando, pode escalar ele, que ele provavelmente vai te garantir alguns pontos. Ele precisa ali só de 1 ponto, ali 1,20 pontos ali para poder valorizar, então vale a pena talvez escalar aí o Luan Pérez mesmo. A minha zaga aqui vai ficar o Ilharão e Renan, mas fica à disposição de vocês, pra vocês colocarem quem você quiser, né? Aqui eu só tô dando umas dicas para vocês. Bora partir pro meio agora. A meiuca vale a pena sempre escalar jogadores ofensivos. Essa rodada a gente tem bastante jogador aí na parte ofensiva para escalar, é bem difícil até de você concretizar um. Tem rodadas que a gente coloca só um ali, um centroavante que a gente acha que vai fazer ponto, tem rodada que a gente acha que tem 15 centroavantes que tem possibilidade de fazer bastante ponto. Então essa rodada aí, em questão do ataque meio, é um pouco mais difícil mesmo. 2 meio-campistas aí que eu acho que vale muito a pena escalar para essa rodada é o Fernando Sobral, que ele é do Ceará, né, contra a Chape, é um jogo que vale muito a pena para ele. Na última rodada ele pontuou 9 só de desarme. Então é um jogador que vale a pena em colocar. Provavelmente ele não vai tomar tanto risco. Esse jogo vai ficar mais ali pelo meio de campo, ali pela parte do Ceará. E se ele fizer um golzinho, provavelmente ele desponta ali, faz uns 15, 16 pontos. E é isso que a gente busca, né? Aqui mais pra baixo, o outro meia que eu acho que vale muito a pena escalar essa rodada é o Matheus Vargas do Fortaleza. Contra o Sport, ele é aquele meia um pouco mais pifador, que joga um pouco mais ali tocando, mas ele sempre chega chutando de longe, sempre chega na área. Então a chance de ele fazer um golzinho ali é bem grande. Ele fez 4,10 mesmo sem fazer nada, não deu assistência nem gol no último jogo, foi 5-1, né? Mas ele vale a pena escalar porque ele é um meia que tem presença ofensiva, né? O Sobral ali precisa entre 4 e 5 ali para poder valorizar, e já o Matheus Vargas precisa entre uns 2,5 e 3 ali para poder valorizar. Então, vale a pena apostar nos dois, porque eles não precisam de tanto ponto para valorizar assim em relação ao meia, né? A gente tem também várias boas opções, tem o Jean-Pierre, que é uma boa sempre. O Patrick, se bobear, ele sempre faz um golzinho ou outro, né? Mas pela má fase do Inter é difícil escalar. O GPR ali tem que tomar cuidado, porque ele precisa de uns 5 pontos para valorizar. Se ele não fizer gol, provavelmente ele não bate 5 pontos. Ali um gol assistência, né? Então é meio puxado. Mais para baixo aqui a gente tem o Martinelli e o Nenê, que vão jogar contra o Bragantino, a favor do Fluminense, né? E eles são 2 jogadores que sempre beliscam ali a área. O Nenê tem a facilidade da bola parada, que sempre pode garantir ali uma assistência ou um gol, né, para ele. E ele vem negativo, ele precisa, se não me engano, ali de pouco ponto para valorizar. O Nenê ali precisa só de, acho que 1,60, 1,80 ali para valorizar, enquanto o Martinelli precisa ali de em torno de 1,10, 1 para poder valorizar. Então são boas opções, até porque eles estão muito baratos aí no mercado. Mas 3 boas opções aí é o Rodrigo Nestor de São Paulo, o Rodriguinho do Bahia e o Veiga do Palmeiras. São 3 jogadores bem interessantes aí. O Nestor é volante, ele participa bastante do jogo pela equipe de São Paulo, sempre toca na bola, desarma bastante. No último jogo ele estava fazendo uns 6 pontos, tomou amarelo, o juiz estava distribuindo bastante amarelo. O Veiga a gente sabe, né, porque ele é o batedor de pênalti do Palmeiras. Contra o Corinthians ali, se tiver um pênalti, provavelmente ele que vai bater e provavelmente ele vai garantir alguns pontos. E o Rodriguinho também é o batedor de pênalti do Bahia. A chance dele fazer ponto ali é bem grande, porque tanto o Bahia e Sport, tanto o Red Bull Bragantino e Fluminense são 2 jogos que tem uma chance muito grande de sair muito gol, sabe? O Rodrigo Nestor precisa de 1,90 pontos, o Veiga precisa de 3,30 e o Rodriguinho de 2. Então são jogadores bem
capacitados aí no meio para poder valorizar, né? É bem difícil deles desvalorizarem, a não ser que eles façam negativo ou não consigam participar do jogo, né? E aí para finalizar o meio, em questão de meio campo, qualquer meio campista aí do Flamengo que for jogar pode ser uma boa opção, tem que tomar sempre cuidado com a questão da valorização aí, porque é muito difícil deles valorizarem, até porque eles precisam fazer muito ponto, né? Agora no ataque, os atacantes aí, que provavelmente vai ser a posição que mais garante ponto aí pra gente, vamos ter muita boa opção agora para ataque, é muito difícil escalar. Se eu for passando aqui o Bruno Henrique, Marinho, Elinho, o Gilberto, o Robson, Pedro, Matheus Peixoto, até o Matheus Peixoto que tem um jogo difícil, tem uma chance de fazer gol, Ferreirinha, o Luciano, Luiz Adriano, Saulo Mineiro, David, Caio Paulista, Rony, muita opção, Fred, Caio Jorge, Renato Caio, é muita opção pra gente fazer gol essa rodada. Então fica, até porque a gente acha que fica mais fácil para escalar, mas às vezes fica até mais difícil, né? Porque você deixa de escalar um cara para escalar outro. Eu acho que em questão mais de unanimidade aqui é o Marinho, que o Marinho aí vai ter um jogo fácil, ele sempre faz 6 pontos ali, toma muita falta, desarma, mesmo como um ataque, e chuta muito no gol. Isso é importante ali para pontuação no Cartola. Os jogadores que chutam bastante geralmente fazem bastante ponto. O Marinho, se não me engano, ele precisa de uns 6,20 pontos ali para poder valorizar. É uma pontuação ali um pouco alta, você pode achar, mas pro Marinho é recorrente ele fazer esse tipo de pontuação, mesmo não indo bem no jogo. Os últimos 2 jogos, o primeiro jogo ele perdeu acho que de 3-0 e fez 6 pontos, e o segundo jogo ele perdeu o pênalti e ainda fez tipo 4,80, se não me engano. Ó, igual eu falei, tem muita opção, então eu vou falar aqui em questão da valorização dos jogadores, quanto que eles precisam mais ou menos para valorizar no ataque. O Saulo Mineiro aí do Ceará, ele precisa de 2,20, o David do Fortaleza também precisa ali em torno de 2,20, o Vitinho precisa de 3,80, perdão. O Caio Paulista precisa de 1,90, é uma boa aposta para essa rodada, porque ele desarma bastante, sempre tem uma presença ali em questão até defensiva na parte do ataque. Luciano do São Paulo é um jogador que sempre faz gol ali nesses jogos difíceis, principalmente aí contra o Atlético Mineiro. Se vocês forem lembrar, ano passado ele teve o primeiro gol anulado numa derrota de 3-0, que provavelmente ia mudar o jogo. E no outro jogo também ele fez o gol. Só que ele precisa de 4,30 ali, se ele fizer um golzinho provavelmente ele já valoriza. Temos o Robson, pode ser uma aposta muito boa aí pela parte do Fortaleza contra o Sport. Ele sempre fazia gol ano passado pelo Curitiba e vale a pena apostar nele. Ele precisa só de 4,30 pontos para valorizar, para um atacante não é tão pouco. Tem o Gabigol e o Bruno Henrique. O Gabigol e o Bruno Henrique são um pouco mais delicados já, porque eles são muito caros, vai exigir muitos cartoletas de você. O Gabigol ele precisa de 17 ou 18 pontos ali para valorizar, é muito ponto, mesmo sendo o Gabigol. Ele precisa fazer 2 gols, dar uma assistência para chegar nisso aí. Ele não participa tanto do jogo, né? Então provavelmente ele só pontua geralmente com gol e assistência, né? E geralmente ele perde ali por fazer falta, algo do tipo. E o Bruno Henrique precisa de 8,80 pontos ali, é difícil de valorizar também. Ele tem que fazer um gol e mais alguma coisa para poder valorizar. Então é meio puxado a escalar o Flamengo, mas sempre vale o risco, né? Porque é um jogo fácil e eles têm a chance de imitar aí e você se dá bem. E uma opção muito boa aí, que eu não sei se vai jogar ainda, eu vou até colocar aqui no dúvida para vocês, que é um jogador muito interessante aí, que chama Ricardinho. Ricardinho do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Ricardinho é um jogador que tem um desenvolvimento no jogo muito bom, é um moleque aí da base do Grêmio, ele sempre está presenciando os ataques do Grêmio ultimamente, os gols do Grêmio sempre passam por ele. Ele às vezes erra algumas coisas, mas ele sempre participa, isso é muito importante na pontuação do Cartola. Se ele for jogar realmente, ele ainda está como dúvida, vale muito a pena escalar ele. Ele provavelmente vai fazer ali um gol ou dar uma assistência e vai fazer pontos além disso, porque ele chuta no gol, ele participa dos ataques, pode ser que ele dê uma assistência, ele desarma, ele volta ainda, corre bastante durante o campo. Então é um bom risco aí para você correr talvez aí no ataque. Ele não vai desvalorizar tanto se ele fizer pouco ponto. E ele precisa só de 2,10 pontos ali para poder valorizar. Então é um jogador bom a se escalar aí. Eu apostaria muito nele nessa rodada. Que ele, a chance dele fazer uma mitada aí pela parte do Grêmio é muito grande. E na finalização aqui no técnico, o técnico eu já expliquei para vocês. Ele é a junção, ele é uma média de todos os jogadores que jogaram a partida por parte do time dele, né? Então aí você tem que escolher geralmente um treinador que não vai tomar gol. Eu acho que a opção mais barata e melhor é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem uma chance aí de fazer uns 4, 5 ali, provavelmente é bem grande. O Rogério Ceni é muito caro, mas se você tiver sobrando dinheiro, provavelmente ele não vai tomar gol. Aqui mais para baixo, o Juan Vojvoda, do técnico do Voivoda, né, como diria o pessoal. É o técnico do Fortaleza, talvez tenha uma chance boa de não tomar gol.
mas ainda uma chance maior de fazer bastante gols, né? E o Guto Ferreira aqui acho que é uma das boas opções também, mas acho que a melhor opção ali em custo-benefício é o Fernando Diniz. E é isso, rapaziada. O time é mais ou menos isso. Tenta usar aí as informações que eu passei pra vocês aí em relação aos jogadores e valorização. Tem 2 jogos muito interessantes para apostar em questão de gol, que é o Bahia e Inter. 3, perdão. Bahia e Inter, Fortaleza e Sport, e Bragantino e Fluminense. Esses 3 jogos têm uma chance bem grande de sair bastante gol aí no desenvolver do jogo. E tem alguns jogos mais truncados aí. A gente tem 2 clássicos, teoricamente, aí o Derby Paulista, que é o primeiro jogo da rodada, e Atlético Mineiro e São Paulo, que são 2 jogos ali um pouco mais retrancados. É difícil de apostar, porque a gente nunca sabe se vai sair gol, se vai ser goleada, se vai ser empate. É um jogo mais arriscado de você colocar. E é isso aí, rapaziada. Se você tiver com alguma dúvida aí, manda lá no Instagram, eu vou tentar responder em relação ao Cartola. Se vocês estão gostando dos vídeos aí do Cartola, dá uma força. Se tiver alguma dica, pode deixar nos comentários. Tamo junto aí, espero ter ajudado vocês e tamo junto. Falou, rapaziada!